volta ao nosso canal do YouTube, que ficou um tempo parado, mas agora estamos aqui novamente, não com o nosso jornal, que você ainda pode fazer uma maratona aí e assistir de novo, porque boa notícia nunca sai de moda, mas sim com um programa de entrevistas, o nosso Bad Talk. Bad de cama, tá, gente? Não é de coisa ruim não, porque você sabe que nesse canal aqui só tem coisa boa, então aproveita e já se inscreve para você ficar por dentro de todas as novidades. Por que eu escolhi fazer um programa de entrevistas da cama? Porque durante a pandemia, não sei você, mas eu, pelo menos, uma das coisas que eu mais fiz foi conversar com amigos por videochamadas e geralmente eu tava na cama, geralmente estava assim, meio jogada nas almofadas, comendo, enfim, e compartilhando um pouco da minha vida com quem estava do outro lado da tela. E agora eu quero fazer o contrário, quero trazer algumas pessoas para cá para compartilhar sobre a vida delas, pessoas que me inspiram, que me impulsionam e que eu acredito que também podem inspirar e impulsionar você. E a gente começa com ninguém menos, senhoras e senhores, com ninguém mais, senhoras e senhores, que Felipe Armata! Seja bem-vindo! Viva, muito obrigado, é um prazer participar aí do programa. Felipe, que é um grande incentivador do Tudo Já Existe, para quem não sabe. Felipe, que é meu amigo, ok? Mas mais que amigo, ele é meu chefe, ele é meu professor, é um monte de coisa. Então, assim, a responsa, né, gente? Mas o bom de ser amigo é que se der errado, a gente apaga e faz tudo de novo, não tem problema não. Aliás, vocês não fazem ideia do trabalho que deu para começar a gravar isso aqui. Então, vamos lá. Felipe, eu peguei o seu mini currículo aqui, vou ler para não me perder. Mas é muita coisa e esse mini currículo tá tipo mini mesmo, porque a gente sabe que você faz 1 milhão de coisas. Supervisor de jornalismo na Band News FM Curitiba, da qual eu sou repórter. Coordenador dos cursos de pós-graduação em mídias digitais, do qual eu sou aluna. E assessoria, gestão e comunicação e marketing da Universidade Positivo. Também na UP, é professor dos cursos de jornalismo, publicidade e propaganda. Integrante da Curitiba Angels, rede de apoio e investimento anjo para startups. Você que tem sua startup aí, ó, abre o olho. Doutor em Ciências da Informação, eu gosto disso, porque ele é doutor, eu posso chamar de doutor Felipe, entendeu? Na Universidade de Fernando Pessoa, em Porto, Portugal. Tem muito mais coisa, né, Felipe? Por que tantas coisas? Então, eu acho que não tem uma resposta simples para isso, né? Eu acho que depende da fase da vida, eu tenho uma resposta diferente, mas eu acho que tem duas coisas aí que são as respostas mais fáceis. Uma pode até parecer clichê, mas eu me interesso muito, eu gosto muito pelo que eu faço. Então, são coisas que, claro, que no dia a dia às vezes tem cansaço, tem o exagero do trabalho e tudo mais, mas no geral, em tudo que eu estou envolvido, eu gosto muito. Então, acho que esse é um fator que é importante, aquela coisa do propósito, né? Se você tem um propósito no que você está fazendo, eu acho que as coisas fluem mais naturalmente. Tem dia que, claro, as coisas, às vezes, o dia é muito louco, mas eu acho que quando tem propósito, isso é um facilitador. E um segundo ponto, que acho que tem a ver conforme você vai ficando mais velho, é uma resposta que também pode parecer clichê, mas as coisas passam muito rápido, né? Então, assim, quando eu olho alguma coisa e tal, eu falo assim, nossa, eu vou, porque quando você vê, já foi, né? A última reflexão que eu fiz sobre isso foi do doutorado que você falou. Meio clichê de volta. Parece que foi ontem que eu entrei no doutorado, quando eu estava com a decisão ali de vou, não vou, devo me meter nessa ou não. E eu defendi em dezembro do ano passado. Então, foi uma fase da vida que eu já cumpri. Ainda isso. E assim, se eu não tivesse tomado aquela decisão lá atrás de entrar, teriam passado esses 3 e poucos anos, agora já 4, né? E eu não teria feito, entende? Então, eu acho que como as coisas passam rápido, faça, né? Porque daí, quando você vê, vai passando, a coisa aconteceu. E o último exemplo que eu tenho é isso, é o doutorado. Eu lembro bem de quando eu estava naquela decisão, vou ou não vou, né? Pô, assim, é algo puxado, é pesado, me meto nessa ou não me meto? Decidi me meter. Hoje eu posso falar assim, ó, missão cumprida, já é uma etapa, tem que ir para outra etapa agora, né? Então, acho que essas duas coisas são duas somas aí que acho que podem ser a resposta disso. Uma coisa que me chamou a atenção na tua fala, você falou sobre ser clichê, né? Quando a gente tem propósito, as coisas fluem, embora pareça clichê. E aí, isso me toca muito, porque hoje falar de ter um propósito se tornou clichê. Por quê, gente, né? O que significa ter um propósito? Seja na nossa profissão, seja na nossa vida, enfim, para você. Como você vê isso sobre ter um propósito? O que é o seu propósito? Boa pergunta, né? Eu acho que cada um tem um propósito e eu acho que o propósito, a motivação muda também ao longo do tempo, né? Eu acho que talvez quando a gente escolhe a profissão, a gente tem um propósito, tem uma ideia e isso vai se transformando ao longo do tempo, né? Então, eu acho que viver a vida com intensidade, para mim, é um propósito, assim. Eu tenho, assim, os dias passam muito rápido para mim, as semanas passam muito rápido, os meses passam muito rápidos
E os anos passam muito rápido, eu acho isso muito louco. E eu acho que viver com intensidade ajuda a fazer isso passar rápido. Eu tive uma experiência que acho que me fez pensar nisso que você falou do que é propósito, também em janeiro desse ano com a pandemia, né? Normalmente eu também me enfio em várias coisas durante as férias, né? Por exemplo, o próprio doutorado, as minhas aulas presenciais eram durante as férias. Então, se for olhar em meus últimos 3 anos, as minhas férias eu estava envolvido no doutorado. Claro que você acaba fazendo outras coisas também, ele estava envolvido. E nesse ano eu tive uma experiência que foi muito diferente, porque daí eu tinha terminado o doutorado, eu tinha defendido em dezembro, então não tinha mais aquela coisa por resolver, e não dá para viajar, porque janeiro ali estava num momento muito tenso da pandemia, né? E assim, a primeira semana, assim, sabe, eu acalmei, foi aquela coisa de acalmar e tudo mais, mas quando chegou na terceira semana eu estava querendo me enfiar coisas de volta. Então, eu acho que querer fazer as coisas, ter intensidade no que você está fazendo, tem a ver com propósito também, né? Claro que cada um tem sua área, o que gosta e tudo mais. A minha questão é muito mais a questão da comunicação, né? Do jornalismo e também da educação, né? Acho que as duas coisas estão muito ligadas, mas acho que a intensidade também tem a ver com isso. Eu vou vivendo, acho que isso é importante. Ter histórias para contar é um propósito. Putz, tem muita história para contar, né, Felipe? E aí, pensando justamente nisso, por que você escolheu o jornalismo, ou o jornalismo te escolheu? E quais as histórias assim mais impactantes nesses anos todos de carreira? Então, assim, eu sempre gostei de tecnologia, né? Mas não a tecnologia de eu fazer o TI do negócio, de eu ir atrás disso. Não, me interessa a tecnologia do ponto de vista social, o que a tecnologia faz com as pessoas. Isso aqui é um experimento interessante, né? A gente está gravando por conferência. E ali no começo dos anos 2000, eu via muita coisa surgindo e flertando na comunicação. Era o começo ali dos blogs, o começo do conteúdo na internet. Então, a internet e a tecnologia foi um motivo que me chamou a atenção. E um outro lado é o lado humano, né? Eu acho que o lado questionador, o lado de pensar, o lado de você comunicar. Quando eu vi que essas duas coisas podiam se cruzar no jornalismo ou na comunicação como um todo, né? Hoje eu trabalho também com os cursos de publicidade, de design. Aí eu falei, opa, aqui deu match, né? Então, assim, tem a soma de várias competências, de várias skills e tudo mais que me interessam. Então, eu vi uma soma de oportunidades que me chamam muito a atenção. Indo já para a segunda pergunta, né, de histórias, tem muitas histórias, né? Eu acho que, e algumas como jornalista, algumas como professor, né? Mas como jornalista tem duas histórias que acho que marcam muito, uma delas as pessoas até conhecem mais, não tem como não ser, acho que o 29 de abril é um dia marcante, né? Contextualizando, foi o dia da famosa Batalha do Centro Cívico, né? Do conflito ali da Polícia Militar com os professores na Assembleia Legislativa do Paraná, quando ia ter a votação da mudança do fundo previdenciário deles, os professores eram contra. Eu estava lá. Exagero dizer que nesse momento o clima é de guerra na Assembleia Legislativa do Paraná. Manifestantes tentaram ocupar há pouco o prédio da Assembleia e a polícia que cercava o prédio reagiu e começou o confronto com os manifestantes. Confronto esse que já dura cerca de 20 minutos. Nesse momento a polícia ainda joga bombas de efeito moral, além de gás de pimenta na população. O Corpo de Bombeiros acaba de entrar no espaço também com diversas macas para atender os feridos. Ao nosso lado, agora há pouco, um cinegrafista da TV Band foi mordido por um cão do BOPE, foi socorrido e nesse exato momento ele entra na viatura do Corpo de Bombeiros. Né? Então, assim, eu estava lá, eu estava ao vivo, assim, foi uma experiência muito complicada, muito emblemática, não tem como esquecer daquele dia e acho do que foi aquela cobertura, é muito forte, acho que é um dia marcante no jornalismo, sem sombra de dúvidas, então, por tudo que aconteceu. E tem uma cobertura que para mim também foi muito, muito forte pela maneira que foi um acidente na BR-376, né, na famosa Curva da Santa. A gente tem historicamente vários acidentes ali, até hoje, né? Hoje a gente tem as barreiras de escape e ainda assim acontecem muitos acidentes. E aí eu fui noticiando do carro, descobrindo, e assim, chegou um momento que eu cheguei no congestionamento. Esse congestionamento era a uns 7 quilômetros do local do acidente, já quando eu cheguei. E aí, o que eu faço agora? Né? E aí eu tomei a atitude que eu sou orgulhoso da atitude que eu tomei. Eu levantei e falei, eu vou a pé. Né? E aí eu andei, fui entrevistando os caminhoneiros e não sei o quê, até cheguei ao lugar, meio chovendo e tal. Então, assim, também é uma cobertura de tragédia, foi uma cobertura muito pesada, mas eu acho que jornalisticamente o jeito que aquilo ali aconteceu é uma cobertura que me marcou muito. Eu não tenho registros disso, né? Porque a gente faz as coisas muito ao vivo. Isso era algo que eu queria ter registro, era algo que, para fazer em vídeo, eu acho que seria uma história interessante de ter. Sempre quando você fala de outras pessoas,
você fala, é aquilo, né? Não é só sorte, não é de graça, né? Tem todo um histórico, tem todo um processo, né? E uma coisa que eu sempre te pergunto mas você nunca desanima, Felipe? Mas você nunca pensa em largar tudo, né? Como é que dá conta, gente? E aí, como é que dá conta? Como é que mantém essa trajetória, sabe? De trabalho, de seguir. Eu sei que tem um propósito, e eu acho que isso é um grande incentivo, mas nos dias em que as coisas não dão certo, como seguir? Isso é muito complicado, né? Eu falo disso, dessa conversa que a gente tem, eu sempre falo que nunca é sorte, né? É uma discussão aí também, a gente está indo para um caminho um pouco quase religioso, né? Ou com as coisas, mas assim, que claro que tem sorte, mas assim, mas a consistência nunca é sorte, né? Eu gosto muito da ideia que as pessoas que estão nos lugares que estão, elas estão preparadas para estar ali, dá para ver quando a pessoa é muito boa, né? Eu acho que a gente tem desafios, né? Eu acho que o ter novos desafios, eu acho que motiva isso também, né? Se você está sempre na mesma, no marasmo, eu acho que em algum momento você perde o encanto, né? E essa questão aí de você já pensou em desistir ou não, eu acho que tem muito a ver com o encantamento que a gente tem com as coisas, né? Enquanto a gente tem encantamento pelo aquilo que a gente está fazendo, ou daquela forma, aquelas transformações, claro que tem dias ruins, todo mundo tem dias ruins, né? Ou problemas acontecem, as coisas, às vezes você erra e tudo mais, né? E dá aquela dor e tal. Mas eu acho que é o encantamento que faz no dia seguinte você levantar de volta e falar assim, não, isso aqui é legal e tudo mais. Então, assim, eu acho que se você está tendo encantamento pelo que você está fazendo, é um sinal, né? Se o brilho deixou de existir, né? Se por algum motivo você está perdendo esse brilho, como é que você retoma esse brilho? Ou senão tem que fazer outra coisa, né? E como ser um impulsionador de pessoas? Você como investidor da Curitiba Angels e professor, então eu imagino com quantos sonhos você lida todos os dias, né? Eu brincava muito com os meus professores da escola, assim, que em escola pública a gente não tem muito recurso, mas eu falava, puxa, mais difícil do que lidar com a falta de recursos é lidar com a falta de sonhos, porque a gente que vem de uma situação mais humilde tem dificuldade de se imaginar, né, alçando grandes voos. Como ser um impulsionador? Porque assim, gente, para vocês entenderem, o Felipe, o sobrenome dele é Armata, mas os alunos chamam ele de Armito. Acho que ele é o professor que mais orientou TCCs na história. Alguém devia contabilizar isso. Acho que deve existir aí um ranking. O professor o mais paraninfo também, o mais homenageado das turmas. E eu acho que isso vem muito dessa tua pegada de impulsionar, de colocar as pessoas, de incentivar as pessoas, de fazer elas irem para frente. Então, eu vou começar respondendo por onde a gente parou a última pergunta, que eu lembrei do negócio, acho que dá gancho. Tem uma música que a Daniela Mercury interpreta, que é o Chico César que faz a letra, que eu acho muito boa. Tem uma frase que ele fala assim, quando o olho brilhou, entendi. Cara, isso é genial, né? E eu acho que, indo para o lado educacional, eu acho que eu vejo muito o olho brilhando, assim. Daí, quando eu vejo o olho brilhando, eu me encanto também. Eu acho que isso é muito legal. Então, assim, eu acho que é uma grande oportunidade a educação, assim, é aquilo, né? Você transforma o aluno, mas o aluno te transforma, né? Você tem uma energia muito forte a todo momento. E quando eu vejo a pessoa ali com vontade, querendo fazer alguma coisa diferente, eu tenho um espírito que é assim, voe mais alto, assim. Acho que quanto mais difícil é o TCC, mais louca é a ideia, que a maioria das pessoas vai dizendo assim, cara, pule fora disso. Eu falo assim, vem cá, né? Vamos ver o que dá para fazer. E tem vários exemplos disso que eu acho que... E daí o resultado final é genial, né? Eu acho que às vezes a gente tá muito mais preocupado em tolir as pessoas ou cortar a ideia que a pessoa tem, e eu vou por um outro caminho, né? Então, assim, ó, se dá para fazer mais solto, mais leve, se dá para fazer diferente, se dá para fazer de um jeito que ninguém fez, faça, né? Eu acho que é aí que vai fazer a diferença. E eu acho que ter oportunidade de ver a trajetória de aluno, para mim, é sensacional, assim, né? Eu dou aula já há bastante tempo, então eu tenho alunos que estão em várias posições do mercado de trabalho e eu vejo o aluno começando hoje. E eu vejo, assim, o brilho do olho de quem está começando hoje, de quem está lá no topo do mercado de trabalho, e eu vejo como esses brilhos nos olhos se cruzam, ou como foi. Então, assim, para mim é encantador, assim, eu acho que eu trabalho com as pessoas na melhor fase da vida dela, de efervescência cultural, intelectual, a pessoa está crescendo, é a hora de impulsionar, assim, então as pessoas estão com vontade, estão com paixão. Então, eu acho que o momento que eu me conecto com os alunos é um momento muito interessante. Eu acho que não tem nada pior de quando você vê alguém ali que já não sabe mais o que fazer e tudo mais. Então, assim, quando se perde esse brilho, eu acho que é complicado. E aí eu acho que TCC tem muito disso, né? Que é o que você falou. A gente tem o aluno mais próximo, é um trabalho mais longo.
Então, eu até prefiro orientar trabalho, que é o trabalho que quer fazer diferente, que tem vontade, sabe, tem paixão. E eu acho que é isso que é o legal da história. Temos 2 quadros nesse nosso novo programa, nesse novo quadro do Tudo Já Existe. Um deles é: qual é a boa notícia que falta no mundo? Qual é a boa notícia que você gostaria de ouvir? Para mim, eu acho que teve uma notícia que todo mundo queria dar e ela aconteceu, e assim, querendo ou não, na hora que ela aconteceu, para mim foi bem marcante, que é quando efetivamente começou a vacinação contra a Covid. E eu acho que um dia que vai ser marcante, assim, a gente está vendo os números caindo e tudo mais, mas eu não tenho sombra de dúvidas que o dia que zerar os casos, acho que primeiro, assim, provavelmente antes vai ter outros dados, mas a hora que zerar o número de mortes e zerar o número de casos, o dia que você fala assim, hoje ninguém pegou Covid em tal cidade ou em tal país, eu acho que vai ser a notícia. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso, porque assim, isso mudou a nossa vida por gerações, né? A gente teve aí impactos gigantescos. Então, assim, nesse momento não tem como ser outra. A hora que a gente fala assim, hoje 0 pessoas morreram de coronavírus, vai ser genial. Você adiantou a minha segunda resposta, que seria qual melhor notícia que você deu, né, recentemente. Eu acho que, sem dúvida, para a gente no jornalismo, é o momento da vacinação, né? Sem sombra de dúvidas, né? Quando a gente viu começar e a gente vê a coisa funcionar, e tanto é que a gente vive um momento muito delicado, né? A gente conversa muito internamente que as pessoas batem mais no mensageiro do que na mensagem, né? E o jornalismo como um todo deu notícias muito duras nos últimos 2 anos, né? Mas efetivamente a realidade está muito dura, né? E é muito legal quando a gente consegue ver que isso está revertendo e efetivamente a gente consegue mostrar que agora o cenário é outro e que há uma tendência de melhora, né? Então, que sejamos otimistas, né? Como ser uma boa notícia? Uma das coisas que eu mais tenho comunicado, né, com o pessoal que me acompanha, com a minha comunidade, é que nós sejamos boas notícias. É tão legal quando a gente noticia algo bom, mas eu percebo em ações simples, como hoje, por exemplo, a gente deu uma notícia de uma mulher que foi se vacinar e levou bolachinhas para os aplicadores, né? Uma coisa tão simples e que se tornou uma boa notícia. Como ser uma boa notícia? O que falta para a gente ter mais boas notícias no jornalismo mundial, né, brasileiro? Porque tem muito aquilo, se a notícia é boa, não é notícia, né? Não, tem muita coisa boa acontecendo também e precisa ser noticiado. Já há um movimento do jornalismo de olhar para coisas boas, né? A gente tem alguns quadros, a Ana Flávia é um exemplo disso e tudo mais, então acho que é um primeiro ponto. Mas eu acho que, assim, mais no ser humano, né? Se as pessoas fizerem coisas boas, o jornalismo vai noticiar coisas boas. Eu acho que tem 2 coisas aí que eu acho que vale como resposta. Eu acho que a primeira é dizer mais sim do que não, né? Como diz a frase do Lulu Santos, porque eu acho que aí é um clichê inverso, né? As pessoas vão falar assim, não, você tem que aprender a dizer não, diga não sei o que e tal. Eu acho isso uma furada, eu acho que a gente fecha muitas portas com isso, às vezes tantas coisas legais poderiam acontecer e a gente está mais preocupado em se fechar do que topar alguma coisa que aparece. Então eu acho que dizer sim me trouxe boas oportunidades na vida, assim, às vezes eu até fico pensando, puta, devo me meter em mais essa ou não? E eu vou, né? E depois isso acaba gerando conexões, gera outras coisas, então assim, eu entendo que as pessoas falam, não diga não, tem que saber dizer não, porque senão você toma muito tempo, eu entendo. Tem que ter limite, ok. Eu entendo essa lógica, mas ainda eu acho que essa lógica do limite me incomoda, eu acho que a gente tem que lutar para não ter limite, é o inverso aí, né? Eu gosto mais de dizer sim do que não, acho que isso é um ponto. E o outro ponto é pessoas que inspiram, né? Eu acho que esse é o grande lance, e eu acho que eu tenho isso muito na educação, assim, né? Aquela reflexão que você faz, mas qual professor que é o que fica e tudo mais, né? Tecnicamente, todo mundo sabe ensinar como é que liga, como é que desliga, como é que se faz uma fórmula ou outra, eu acho que não é isso que faz a diferença. Eu acho que no fundo o que fica é quem te inspirou, né? E eu acho que eu principalmente na educação, e daí eu acho que vale como resposta para isso, eu tento ser o professor que inspira, porque é aí que vai fazer a diferença, né? Apertar o botão, a tecnologia muda, as coisas mudam e tudo mais. Então, eu acho que tem que ter algo a mais. Então, eu procuro e tento me inspirar em pessoas que inspiram. E a gente vê isso em todas as áreas, em todas as coisas. A gente se inspira quando a gente vê um filme que te passa uma mensagem, um livro que te diz alguma coisa. Então, essas coisas inspiram. Então, a gente saber olhar, a gente tem muita coisa rolando aí. Se a gente souber olhar para quem está inspirando, a gente vai acabar tendo uma corrente de inspiração aí que eu acho que é boa também. Tem que se alimentar de coisa boa, né? Eu sempre falo que a gente precisa transbordar coisas boas. A gente transborda aquilo que a gente está cheio. Então, a gente precisa se encher de coisa positiva, porque senão
as coisas não vão pra frente. Olha, eu tô quase chorando, gente, porque o quê? Eu tava estressada aqui na vida, vocês não fazem ideia de como foi antes da gente começar a gravar aqui. Mas muito obrigada por participar do primeiro Bad Talk. Espero que você tenha gostado, que você tenha se divertido. E deixa aí uma mensagem para quem nos acompanha, já que você é um grande impulsionador, um grande inspirador de pessoas. Eu que agradeço, achei sensacional. Eu acho que os bastidores anteriores ao programa deveria ter um making off aí de uns 2 minutos, que acho que também merecem. E, assim, sejam felizes, procurem coisas que tenham propósitos, que te inspirem e tudo mais, né? Eu acho que você vai somando as coisas, mas tendo essa base aí atrás. Eu acho assim, se o dia meu passa rápido, eu falo que o meu dia, meu mês, meu ano passa rápido, é muito louco que passa rápido, mas no fundo é bom, né? Eu acho que a gente está vivendo a vida, então assim, que os dias passem rápido, mas que você vive o dia com intensidade, com coisas que te movem para frente, né? Acho que isso é o legal. Estão passando rápido porque está acontecendo coisa boa, né? E não o contrário. Sensacional! Obrigada, Felipe. Obrigada a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo. Se tem algum ponto aqui que você se encantou também, comenta aqui embaixo, conta pra mim. E também me indica alguém pra entrevistar. Eu tenho uma lista de pessoas incríveis que vocês vão acompanhar daqui pra frente, mas eu quero saber também a sua dica, a sua opinião, tá? Só escrever aqui embaixo nos comentários. Não esquece de compartilhar também. Lembra que tem no site tudojaexiste.com.br notícia boa todos os dias para ajudar você a transbordar um bem. Um grande beijo, até o próximo programa. Tchau, tchau!